Paz, Senhor Jesus, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Irmãos, passando aqui nessa tarde, né, para falar uma experiência que eu tive para os irmãos sobre vaidade. Eu sei que no YouTube, né, nessa plataforma, há muitos relatos de pessoas que passaram por experiências com Deus, há muito relato de pessoas que contam um pouco de tudo, né? E sobre arrebatamento, sobre vaidade, sobre pintura, sobre roupas e etc. Mas eu vim contar aqui, né, irmão, a minha particularidade, algo que eu passei, algo que eu vivenciei e que eu vivi. Amém, irmãos? Como experiência da parte de Deus com a minha vida. E se você que duvida, faça prova com Deus, pergunta para Deus. Faça um propósito de jejum e de oração, pedindo para Deus confirmar se é verdade, se não é verdade. Porque Deus, irmão, ele tem algo, né? Algo em especial. O Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um, né? Do povo dele. Ele usa cada um da forma que ele quer. Irmãos, quando eu vivia no mundo, eu vivia muito na vaidade, né, irmãos? Quando eu não conhecia Jesus, eu andava na carnalidade, eu vivia na prostituição, eu vivia no alcoolismo, eu vivia nas drogas, até que um momento, né, eu vi que aquilo ali não ia trazer nada de bom para minha vida. E aí eu vim para Jesus, irmãos, que é o melhor caminho, é a salvação eterna, porque a gente não sabe a que hora, irmão, a nossa alma vai descolar do corpo. E quando chega esse momento, nós temos que saber e ter a certeza para onde que a nossa alma vai, não é verdade? Então a gente tem que estar preparado, porque a Bíblia manda nós andarmos preparados. Abandonar as práticas mundanas, abandonar as vaidades. E eu quero falar para vocês, irmãos, que hoje em dia a gente vive um momento muito difícil. Passamos aí por uma pandemia, não é verdade? Passamos aí por muitas turbulências e temos passado. E como cristão, irmãos, a gente sofre, né, bastante. Principalmente a gente que trabalha na área de libertação, a gente sofre muita retaliação, a gente sofre muito ataque no mundo espiritual. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que abandone a vaidade, abandone a lascívia, abandone o pecado. Porque, irmãos, eu estava dentro da casa do Senhor, mas eu usava batom. Eu estava dentro da casa do Senhor Jesus. Ouvi algo aqui, amém? Eu estava dentro da casa do Senhor Jesus, irmãos. E eu andava igual uma mundana, para ser realista. E Deus ali sempre usava os vasos. Minha serva, estou eu mudando as tuas vestes. Porque quem convence o homem do pecado, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu bater na mesma tecla, não adianta eu querer brigar com o irmão dentro da igreja, não adianta eu tentar colocar na cabeça do irmão como é que ele tem que ser para com Deus. Não adianta. Por que que não adianta? Porque hoje eu tenho vivido isso e sei que não adianta, irmãos, a gente, sabe, entristecer, ficar magoado. Irmãos, porque às vezes a gente fica triste quando a gente vê que Deus ele tirou a gente lá da lama, do pecado, do mundão. E quando a gente vê a pessoa ali no mesmo erro, a gente vai tentar falar, irmão, Deus não se agrada de você estar usando essa roupa, Deus não se agrada de você estar pintando as unhas, Deus não quer o irmão na vaidade. A pessoa sabe o que acontece? A pessoa se afasta da gente, zanga com a gente, infelizmente, né? Fica uma barreira no mundo espiritual entre ali a pessoa, né? E Deus não quer isso, né? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é, né? Para a gente não ter divisão dentro da casa dele. Mas hoje em dia a gente tem visto que isso tem acontecido muito dentro das igrejas. Mas isso não é o que eu quero dizer, amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu vivi uma experiência que quando eu ali estava, irmão, na vaidade, dentro da casa de Deus, Deus falando comigo e eu ali desobedecendo. Quando eu estava ali na vaidade, Deus levantava sempre as servas dele e falava para me abandonar o batom, abandonar o esmalte, porque eu queria ser aquela crente, irmãos, que andava toda arrumada, sabe? Toda arrumada dentro da casa do Senhor. Sai, Hulk, passa pra lá, vai. Caminha.
Eu era aquela crente, mas eu queria ser aquela crente que abandonei as práticas. Quando outrora eu estava no mundo, abandonei. Mas eu queria ser aquela crente de andar toda bem vestida, toda bem sedutora, toda cheia de numitrisca, né? E Deus não queria que eu vivesse dessa forma. Então Deus, irmão, foi mudando isso dentro de mim, porque Deus me queria usar na área de libertação. E a gente sabe que quem é usado na área de libertação, meu irmão, a gente não tem que ter vaidade no nosso corpo, não, nem no nosso cabelo. Ó, meu cabelinho aqui, o jeito que ele tá voltando agora, irmãos, ó. Ó, ele era preto. Ó, pintava ele de preto. Mas o Senhor me cobrou, disse que não era para me pintar mais. Olha como é que ele tá ficando. Ó, tá voltando a cor original, para honra e glória do Senhor. Tem pessoas que dizem assim, irmã, corta, irmã. Ou então pinta, porque tá ficando avermelhado, irmã. Deus não... Nossa, irmã, tá feia, você tá ridícula. Irmãos, eu não tô preocupada com isso. Eu tô preocupada com o que Deus requer de mim. Eu tô preocupada com o que o Senhor me ordenou a fazer. A gente, irmão, às vezes erra, sabe por quê? Porque Deus diz assim, vai por esse caminho. E aí o diabo usa pessoas para que a gente venha sair do propósito que Deus nos colocou. E eu quero dizer para você que não faça isso, irmãos, porque você vai pagar preço diante de Deus. Deus não se agrada que a gente anda nas práticas mundanas, nas práticas da vaidade. Irmãos, usar batom é pecado, sim. Usar maquiagem é pecado, sim. Usar esmalte nas unhas, andar pintada é pecado, sim. Leva para o inferno? Leva. Prova para você dentro da palavra de Deus. Leva para o inferno, irmãos. Porque quem criou a vaidade, quem criou, irmão, todas essas práticas aí para a pessoa andar pintada, salto alto, tudo essa é moda do inferno. É moda de Satanás que ele tem lançado. E dentro da casa do Senhor, irmãos, muitas pessoas parece que nunca foram transformadas nem libertas. Parece que nunca saíram, né, do mundo. Parece que nunca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nasceram de Deus. Porque a palavra de Deus diz em João, louvado seja o nome do Senhor, 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quando eu conheci essa verdade, Deus me mudou dentro de um ano. Dentro de um ano, irmãos, Deus me mudou por completo. Arrancou as vaidades, arrancou as bagagens do Egito, com a outrora eu vivia. E mudou a minha história, irmãos. Me colocou nos desertos, amém? Me colocou, irmão, em situações difíceis que eu pensei que eu ia morrer. Mas ali eu suportei, segurei na mão do Senhor e não soltei a mão dele. Tinha momentos que eu pensava que eu ia morrer. Satanás, ele soprava nos meus ouvidos, irmão, mandando eu tirar a minha vida. Dizia que para mim não tinha mais jeito. Passei por enfermidades, passei por portas fechadas. Passei por momentos na vida financeira, tenho passado. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus tem aberto, irmãos, aí as portas. Deus abriu as portas para o meu esposo trabalhar. Estava trancado tudo para nós, por permissão de Deus. Porque Deus queria forjar o caráter, Deus queria trabalhar também no espiritual. Deus queria nos capacitar mais para a obra dele. E ele tem feito isso, ele tem completado essa obra na vida da gente. Então eu quero dizer para você, se você tem chamado na área de libertação, sai das bagagens. Tudo aquilo que cobre a verdade é engano. Tudo aquilo que cobre a verdade é mentira. Irmão, se Deus quisesse você com a cara rebocada, ele tinha feito você, ó, todo pintado. Às vezes as pessoas olham assim para minha sobrancelha, irmão, você tira a sobrancelha? Irmãos, eu não tiro, ó. Ó, ela é assim mesmo. Essas aqui que tá dessa forma, é porque ela é assim mesmo, minha sobrancelha. As pessoas pensam que eu tiro, mas eu não tiro, ó. E o povo fala assim, mas você usa delineador, você usa rímel. Eu não uso, irmãos, ó. Nada, nada, nada. Outrora, quando eu vivia no mundo, eu tatuava isso aqui. Eu pintava a minha sobrancelha. Eu pintava isso aqui, ó. Tudo. Isso aqui, essa parte da boca, eu passava um negócio aqui, como se fosse um lápis. Passava aqui, ó, um lapisinho marrom, delineando a boca toda e passava uma cobertura de batom, né? E Deus me converteu nisso, igreja. Porque eu estava dentro da casa de Deus, usando as vaidades. E Deus queria me usar na área de libertação. Imagina, irmãos,
a pombagira manifesta, porque ela me usava outrora. A pombagira manifesta, aí eu estou usando o que é dela. Ela vai dizer o que para mim? Quem é tu para me expulsar? Se tu tá usando as minhas bagagens, tu tá usando o que eu gosto, tu tá usando o que é meu. Irmãos, quando eu vivia lá no mundo, as minhas roupas eram todas sensuais. As maquiagens, eu tinha caixas e caixas de maquiagem. Eu tinha apliques mega hair que eu usava. Deus me converteu também nesse algo, irmão. Meu cabelo estava se acabando de tanto eu usar mega hair. Por debaixo aqui, irmão, quem usa mega hair sabe que quando a gente tira, sai aquele estufo de cabelo da tua cabeça. Então, irmão, isso desagrada ao Espírito Santo de Deus. Deus não quer que a gente perca, irmão, nem um fio da nossa cabeça, porque todos eles são contados. E isso desagrada ao Espírito Santo de Deus. Então, não faça isso, porque você vai estar automaticamente entristecendo o coração de Deus. Ele te fez linda por natureza. A palavra de Deus diz que ele criou o homem e criou a mulher, irmãos. Fomos ali tiradas da costela, né, de Adão. E viemos ali através de Adão e através de Eva. Ele nos formou, irmãos. Ele não formou a gente com cara maquiada. Ele não nos formou com salto alto. Ele não fez a gente, irmão, para estar andando na vaidade, não. Então sai disso em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a porta ela é estreita e larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E muitos, a própria palavra de Deus diz que estão entrando por essa porta larga. Então não faça isso. Porque a porta estreita ela nunca passou por reforma, ela ainda continua estreita. E nós não podemos entrar naquela porta estreita usando nenhum tipo de maquiagem, nem usando de engano. E nós temos que estar atento, irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que estar atento. Porque vivemos dias mal. Quanto engano, quanta mentira, quantas profetadas, quantos falsos profetas têm se levantado na igreja, nesses tempos, igreja, e têm enganado a muitos, até os eleitos. A própria palavra de Deus diz que até os eleitos dele iam ser enganados se não vigiassem. Então é tempo de despertamento, igreja. Se levanta em nome de Jesus. E você que tem chamado de libertação, abandona a vaidade hoje. Abandone o esmalte, isso não agrada a Deus, isso leva para o inferno. O Senhor me mostrou, irmão. Tudo isso aí é criado no inferno, esmalte, maquiagem, salto alto, roupas, aquelas saias que as irmãs estão usando, rachada, aquelas blusinhas, irmão, decotadas, aquelas blusinhas transparentes. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãs que dormem nua, só com a camisola ali e aquela calcinha por baixo e não coloca nem o short. Irmã, é pecado, conduz ao inferno. Se Jesus voltar para você naquele momento, minha irmã, você fica. Em nome de Jesus, abandona tudo isso hoje. Em nome de Jesus, abandona tudo isso, porque isso não agrada ao Espírito Santo, na verdade. Se cubra, se vista. Cuida do templo do Senhor, que é o teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar te visitando neste momento. Em nome de Jesus. O teu foco é o céu. Procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus está voltando. Não queira ficar. Porque ali, em Mateus 25, fala a respeito das 10 virgens. Apenas 5 subiu, 5 ficou para a condenação eterna. Então não vamos ser nécios. A hora está chegando. O noivo está voltando. Te prepara, em nome de Jesus. Arrepende-te hoje. E você que está frio dentro da casa do Senhor, sinta a presença do Senhor Jesus neste momento, te renovando, te enchendo. Em nome de Jesus, te reconcilia se você está afastado. Volta para Cristo agora, pelo poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus esteja te abençoando grandemente a tua vida em nome de Jesus. Jesus está voltando e te prepara. Os dias são maus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem chamado. Brilhe, porque somos luz nesse mundo de treva. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer para os irmãos nessa tarde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.